está em causa neste processo é basicamente o cumprimento da palavra dada. Já em ocasião anterior eu tinha dito que era o meu último mandato, por circunstâncias derradeiras não cumpri aquilo que tinha dito e nestas circunstâncias achei que o devia fazer, não transformando a exceção num hábito. As razões que me levam à decisão que tomei radicam-se fundamentalmente, enfim, no culto de uma ética de cargos públicos, de disponibilização para concitar à volta da atividade cívica e política novas gerações que são necessárias, que introduzem fatores de modernização, de inovação, de criatividade que são necessárias. E, por outro lado, também quis mostrar que, independentemente das solicitações que poderia ter e das justificações que poderia ter face às dificuldades com que nos confrontamos neste nosso tempo, também com a facilidade que poderia ter de, numa disputa eleitoral, ganhar com alguma facilidade neste momento de eleições, era possível e era desejável que isso não se tornasse, digamos, um aliciante para não cumprir a palavra dada. Eu penso que é muito importante aquilo que nós fizemos nos Açores, ao introduzir no nosso estatuto uma limitação de mandatos. É verdade que os jurisperitos de cujos pareceres eu tomei conhecimento não apontavam para uma aplicação imediata no meu caso, mas há também aqui uma ética da lei republicana a respeitar. Foi o que eu fiz, acho que o fiz bem. E foi importante que tivesse feito para que não fosse dado um mau exemplo em circunstâncias semelhantes ou futuras. Eu vou usar a palavra geometria, a palavra é sua, porque na declaração que fez quando fez este anúncio, há aqui uma geometria que eu referi no início, que é 16 anos na oposição, 16 anos no governo. Podia ter sido 8, poderia ser mais de 16. Sim. Porque exatamente agora, que quando fala em ética republicana, ou nesse dever de consciência, de coerência, se quiser, ele podia-se ter colocado ao fim de 8 anos de mandato, ao fim de 2 mandatos. Aliás, julgo que chegou a admitir cumprir apenas 2 mandatos no início do seu exercício de funções. Esta altura exata corresponde a uma vontade, uma predisposição, sentiu isso? Porque também acha que esta é a altura certa? Porque corresponde ao primeiro momento em que a minha recandidatura se colocava em presença de uma norma que foi introduzida no Estatuto Político Administrativo e que disciplinava justamente a questão da limitação de mandatos. E eu achei que, quando fui autor dessa norma e quando impus que ela constasse da revisão que foi feita, tinha como principal destinatário o próprio e não devia nem podia negá-lo nessas circunstâncias. A decisão foi comunicada aos seus mais próximos, como divulgou há algum tempo esta parte, mas só agora divulgado. Este timing exato, enfim, o registro que foi na semana em que havia eleições na Madeira, não sei se esse timing o influenciou ou não, mas porque o timing de divulgação ter sido este? Porque foi convencionado pelos membros do partido e pelas pessoas mais próximas com quem tive um debate sobre essas matérias. Eu comuniquei isso no final de janeiro deste ano, que mantinha a minha decisão que havia anunciado no decurso das eleições de 2008. Foi entendido que essa matéria devia merecer uma reflexão, especialmente no plano de uma solução rápida e eficaz em termos partidários e em termos sucessórios, e foi entendido que isso devia ser feito no final do primeiro semestre deste ano. No primeiro semestre deste ano ocorreram, como sabe, eleições legislativas, o que gerou alguma complexidade à volta da forma de o fazer no meio de um processo tão complexo. Depois, também estava para ser feito numa ocasião posterior, o Sr. Presidente da República marcou a sua visita aos Açores justamente na altura em que a reunião dos órgãos do partido para este efeito estavam marcadas, e depois fizemos-lo na semana seguinte, numa feliz coincidência, de facto, com as eleições da Madeira. Quando diz feliz coincidência, quer dizer que quis marcar uma diferença em relação ao período muito longo que Alberto João Jardim já leva enquanto líder regional na Madeira? Eu penso que existe uma diferença fundamental entre os Açores e a Madeira, que não passa só pela personalidade dos respectivos presidentes de governo. Há uma diferença no plano cultural, no plano organizacional,
no plano da vivência democrática, no plano do planeamento e dos objetivos governativos, no plano procedimental diário, o que se passa no Parlamento da Madeira, em termos do seu regimento, na vida democrática em geral, é substancialmente diferente do que se passa e sempre se passou nos Açores. E, portanto, essa diferenciação está feita, felizmente, com grandes ganhos para os Açores. E a Madeira, enfim, porventura podia fazer uma reflexão diferente, no sentido de achar, ou de alguns setores maioritários na Madeira, de que este é o caminho certo. Mas não vê isso com bons olhos, que um líder político leve, digamos, 33 anos no poder e com mais pela frente ainda. Eu não creio que seja adequado. Eu creio que o Dr. Jardim também podia ter feito uma reflexão mais sintonizada nos interesses da Madeira, nos interesses de um tempo novo que é necessário introduzir, mas são evidentemente matérias que não me compete fazer um julgamento muito definitivo. Em todo o caso, eu acho que o que se está a passar na Madeira é uma situação de grande gravidade, que deve concitar a atenção dos principais responsáveis portugueses em diversos planos, não só no plano financeiro, como também no plano da vivência democrática, onde há aspectos que manifestamente deterioram a qualidade democrática de todo o país, mas também no plano financeiro. Nós estamos em presença de uma anunciada alteração do déficit público e das nossas contas públicas em função de uma derrapagem gerada na Madeira. A Madeira que sempre teve transferências abundantes por parte da Administração Central, que ao longo destes últimos 7 anos apenas teve um valor de transferências inferior em 4% aos Açores. Aliás, o Dr. Alberto João Jardim queixou-se de que os Açores tinham sido favorecidos. Mas não tem razão, porque ele teve menos 4% de transferências, o que corresponde a 100 e poucos milhões de euros, mas, pelo contrário, teve largas centenas de milhões de euros e tem disponíveis através da Lei de Meios para investir na recuperação dos efeitos das calamidades recentes. Teve também mais de 100 milhões de euros através do programa para pagamento a tempo e horas que usou na Madeira e que não foi necessário nos Açores, visto que os Açores são a entidade pública que em Portugal paga mais depressa, em 21 dias. Portanto, não faltaram meios para isso. Agora, o que acontece é que, apesar disso, e apesar da Madeira serem 2 ilhas, e apesar de tudo isso, ela acumulou uma dívida que é 6 vezes superior, em média, à dívida dos Açores. Já vamos às contas dos Açores. Enquanto os Açores alcançaram praticamente, por exemplo, o mesmo nível de riqueza da Madeira. Quando se diz hoje que a Madeira tem 100 e tal % da média do PIB nacional, evidentemente, se nós descontarmos o efeito que, por exemplo, é introduzido pela Zona Franca, que se estima em 30%, a Madeira acaba por ter sensivelmente o mesmo PIB do que o dos Açores. O que o deixa satisfeito. Sai quando o desafio governativo se tornou mais difícil, ou se vai tornar, sobretudo nos tempos que se aproximam, mais difícil por razões que conhecemos. Disse também, quando anunciou a sua não recandidatura, que o fazia quando, a médio prazo, vislumbrava que se tornará, digamos, mais necessário defender vigorosamente a autonomia. Sente que a autonomia está ameaçada? Sinto que há uma degradação da visão que os portugueses em geral têm dos regimes autonómicos insulares, e que boa parte quer da dizer classe... desconfiança. Sim. E boa parte da classe política e dos meios decisórios mais influentes têm. Há um pouco a ideia de que aquilo que ocorreu na região autónoma da Madeira tipifica e resume o sucesso ou o insucesso ou a qualidade das autonomias regionais. Ora, não se podem julgar as autonomias pelo que aconteceu na Madeira, como não se pode julgar a soberania portuguesa pelo que aconteceu no país. E, portanto, este julgamento é um julgamento indevido, mas é um julgamento que está muito presente
na atuação política diária dos decisores portugueses. Aliás, um pouco, devo-lhe dizer, ao arrepio daquilo que seria razoável pensar, porque quando nós, em presença desta crise económica, fazemos apelos sucessivos à governação europeia, à governação económica, ao fortalecimento das instituições europeias, estamos a fazer aquilo que terá como consequência inevitável o reforço do governo europeu por erosão dos poderes nacionais, portanto, e por reforço dos poderes regionais. Porque os poderes regionais na Europa, com um governo único, serão as verdadeiras infraestruturas da democracia. Há aqui um efeito de sanduíche nos Estados-membros. Os poderes dos Estados-membros. Mas os poderes regionais, nesse contexto que refere, não serão os poderes, digamos, nacionais? Ou seja, quando olhamos para os poderes regionais, se calhar não estamos a pensar tanto é um redimensionamento nas autarquias locais. Estamos, porventura, há um redimensionamento dos poderes regionais no processo de aprofundamento europeu. Há uma transferência de poderes da dimensão das soberanias dos Estados-membros para as regiões, por um lado, e para as instituições europeias de todo, por outro. E, portanto, o nível de exercício do poder que será mais deteriorado nas suas competências, mais erosionado nas suas competências, serão necessariamente os governos centrais. Ainda não chegámos aí com tudo. Mas vamos lá chegar, e vamos chegar, felizmente, porque nós não saímos desta situação complexa que estamos no nosso país se não tivermos uma resolução do problema ao nível europeu e ao nível da sua governação fortalecida. Mas para sublinhar um pouco a ideia que deixou em relação à desconfiança que os portugueses sentirão nesta altura, seja porque há maus exemplos e há-os de facto na utilização de dinheiros públicos, a verdade é que numa sondagem recente que deve ter lido e que foi divulgada pela SIC, pelo Expresso e a Rádio Renascença, 65% dos inquiridos nessa sondagem consideravam que o Estatuto Autonómico dos Açores e da Madeira devia ser revisto. Esta realidade e esta sensação que se pode auscultar precisamente à luz, enfim, dos últimos desenvolvimentos das autonomias, particularmente neste caso... Dos Estatutos Autonómicos. Dos Estatutos Autonómicos, particularmente neste caso da Madeira. Ouviu dizer recentemente que a sua missão enquanto Presidente do Governo Regional, um pouco também neste contexto, é fazer com que eles, julgo que se referia aos políticos do continente, é fazer com que eles gostem dos açorianos. Sente que os políticos do continente não gostam dos açorianos, falando agora apenas dos Açores? Eu sinto que os políticos com maior responsabilidade não cumprem os seus deveres do ponto de vista do estímulo à coesão nacional. E esse estímulo à coesão nacional passa pela consideração devida das experiências autonómicas insulares e das condições específicas em que estas populações vivem. Os Açores e a Madeira, independentemente da intensidade com que isso se verifica em cada uma delas, são regiões que têm obstáculos ao seu desenvolvimento de natureza permanente e de natureza diferenciada em relação àqueles que se colocam na vida dos portugueses que residem no continente. A distância é um fator inexorável, um fator inultrapassável de encarecimento dos fatores de produção, da nossa economia. Também ele um fator de exclusão cultural. Portanto, há aqui fenómenos que devem ser tidos em consideração, porque por melhor desempenho que os Açores ou a Madeira tenham, têm sempre essa desvantagem natural e inultrapassável. É essa a razão pela qual, aliás, ambas as regiões, à semelhança de departamentos ultramarinos franceses e do caso das Canárias, são consideradas pela União Europeia como regiões ultraperiféricas, ou seja, como regiões que carecem de uma discriminação positiva permanente para terem nelas os mesmos efeitos políticos, os mesmos efeitos no plano económico e social que as políticas dirigidas às populações continentais têm. E, portanto, há uma grande responsabilidade por parte dos analistas políticos, por parte dos políticos com maiores responsabilidades, no sentido de aclarar essa percepção junto dos portugueses. Isso não tem sido feito suficientemente. Isso não tem sido feito. A ideia de que as regiões autónomas são servidouros dos dinheiros públicos, de que os portugueses do continente pagam a vida daquela gente, é uma ideia errada e é uma ideia injusta. No caso dos Açores, em boa verdade, até hoje se poderia inverter esse raciocínio. Nós temos 0,5% da dívida do país.
ou seja, 5 vezes menos em média do que seria a nossa população, a nossa responsabilidade relativa em termos populacionais. Mas não sente, o Dr. Alberto Jardim não está aqui para se defender e obviamente não será muito correto fazê-lo, mas não sente que estes exemplos disfuncionais de má utilização dos dinheiros públicos, nomeadamente na Madeira, como se soube recentemente, não são exemplos concretos que contribuem para essa leitura que muitos portugueses farão? Porque boa parte do argumentário que envolve a apreciação atual das contas públicas em Portugal também é a má aplicação dos dinheiros públicos no país. Portanto, não há razões para localizar, para compartimentar num regime ou numa região os males nacionais, nem sequer no caso da Madeira. Eu tenho grandes divergências do ponto de vista da política ali usada, por exemplo, no domínio da política das obras públicas. É claro e manifesto que o investimento em obras públicas feito na Madeira dirige-se à manutenção da atividade económica no domínio das empresas da construção civil, enquanto a política de investimento em obras públicas nos Açores se dirige à satisfação de necessidades dos seus destinatários. Há uma diferenciação em múltiplos aspectos da orientação governativa de um lado e do outro, mas também há um património dessas regiões que conta a favor do nosso país. Portugal, do ponto de vista das relações internacionais, do ponto de vista da sua afirmação no mundo, do ponto de vista da sua capacidade de interlocução, seria um país extraordinariamente enfraquecido se não contasse com os seus territórios insulares, e em particular com os Açores, o que hoje dá dimensão marítima, projeção atlântica, projeção ao Ocidente, relacionamento especial com os Estados Unidos ao nosso país, é o facto de ter uma região sua, que é a sua região autónoma dos Açores. Não teria metade da interlocução que hoje tem e da respeitabilidade que hoje tem, por exemplo, no continente norte-americano, se não tivesse uma região como os Açores. Isso tem que ser considerado como um ganho que possivelmente não é mensurável, possivelmente é imaterial, mas que corresponde a uma enorme riqueza do nosso país. E dentro de poucos anos, quando começarmos, e espero que assim seja, a ganhar para a sustentabilidade do desenvolvimento económico do nosso país, a exploração da nossa plataforma continental, que só tem razão de existir porque existem os Açores. E porque os Açores estão à distância. E porque os Açores estão ali, não é? Portugal também vai perceber muito que ganhou, porventura, a sua sustentabilidade graças a esses territórios que durante alguns anos abandonou por completo e que depois, durante outro conjunto de anos, achou que os estavam a lesar. Não é? Vou voltar um pouco mais atrás, quando falava no relacionamento com os políticos do continente e com alguma insensibilidade em relação aos valores da coesão nacional, para lhe referir, talvez, a pedra de toque do seu mandato, deste mandato, o Estatuto Político-Administrativo dos Açores, que contribuiu ou que se viu envolvido numa relação conflituosa entre o Governo da República, o Governo Regional dos Açores e o Presidente da República. Acabou por ser um protagonista deste conflito, e esta relação conflituosa com o Presidente da República tinha mesmo que acontecer desta maneira? Não poderia ter sido evitado esse conflito? Eu penso que esse conflito não contribuiu para ele de forma decisiva. Penso que sou contribuinte desse conflito na medida em que lidero o partido maioritário que aprovou a revisão do Estatuto Político-Administrativo. Mas recordo-lhe que esse projeto de revisão foi aprovado por unanimidade nos Açores e por uma larga maioria no continente. Em todo o caso, eu sou Presidente do Governo e sou líder do partido maioritário nos Açores e, portanto, terei a responsabilidade maior na presença dessa discussão. Mas, em boa verdade, todo o conflito que se levantou à volta da revisão do Estatuto, toda a dimensão desajustada e desproporcional que lhe foi introduzida e até toda a desconfiança que foi lançada sobre a honorabilidade e o patriotismo dos açorianos é da exclusiva responsabilidade do Sr. Presidente da República, que acordou os portugueses no topo do mês de agosto, interrompendo todas as emissões para fazer uma comunicação com ar solene, como se nós tivéssemos declarado a independência dos Açores e não apenas como se nós tivéssemos uma proposta de lei na qual era previsto que determinadas instâncias eram consultadas num processo
corrente da administração que tinha a ver com a dissolução de órgãos do governo dos Açores. Era apenas isso que estava em causa. E o Presidente da República abriu esse conflito. Aliás, mas o Presidente da República tinha alguma razão. O Tribunal Constitucional deu-lhe razão. 8 normas do diploma foram declaradas inconstitucionais. Sim, mas é preciso ter em consideração que esse diploma tinha 200 ou 300 normas. Mas havia 8. Portanto, havia algumas dessas normas que não teriam conformidade constitucional. E havia também, eu fui claro a dizê-lo, que nós forçamos na redação do Estatuto de Política Administrativa a interpretação mais favorável possível às competências regionais, como era, aliás, nosso dever, porque somos autonomistas e entendíamos que era esse o espírito da revisão constitucional que nós tínhamos dirigido, que nós tínhamos proposto e feito aprovar. Em bom rigor, nós teríamos a interpretação autêntica da Constituição que temos, mas o Tribunal Constitucional fez uma interpretação com base nos receios que o Sr. Presidente da República expôs ao país, como digo, de forma desproporcional. Nessa altura e até com algum laivo partidário. Desculpe interromper, mas nessa altura não seria mais avisado procurar um consenso com o Presidente da República? Ou seja, desde julho de 2008 até que, digamos, a versão corrigida depois das normas que o Tribunal Constitucional declarou, eu não penso que fosse necessário fazê-lo. Portanto, quanto sei, não teve nenhum encontro com o Presidente da República, não houve sequer nenhuma conversa. Nem o Sr. Presidente da República comigo ou com outros dirigentes políticos sobre este tema, que poderia ter tido. Como sabe, uma das razões pelas quais, não sei se isso acontece na Madeira, mas pelas quais existe um excelente relacionamento ao longo destes últimos 15 anos entre o Governo Regional e os então Ministros da República e agora representante da República, segundo a última alteração constitucional, a que compete o veto ou a assinatura de diplomas, reside justamente na iniciativa que nós temos sempre tomado e que eles também têm tomado em contrapartida, de concertarmos posições quando ocorre algum ato legislativo sobre o qual nós temos dúvidas. É isso que é a concertação institucional. A iniciativa do Sr. Presidente da República foi claramente feita fora deste âmbito e com um objetivo muito evidente de depreciação das autonomias regionais. Eu tenho uma relação pessoal, fácil, com o Sr. Presidente da República, como tem sido evidenciado nas suas visitas aos Açores, onde ele é sempre, aliás, muito bem recebido. Sim, mas melhor sempre algumas dúvidas sobre se essa relação é sempre melhor recebido do que o é, aliás, em outras partes do território nacional, não só na Madeira, mas também em outros lugares, e é sempre bem recebido, mas também não tenho dúvidas de que o Sr. Presidente da República não é um adepto fervoroso nem apaixonado das autonomias regionais. Como, aliás, tenho uma apreciação do seu mandato que é, sem deixar de ser, de confirmar a ideia de que tem uma atuação virtuosa em muitos domínios e, por exemplo, recentemente tem sido muito incisiva no que diz respeito à necessidade de políticas de crescimento, de não insistir sempre a austeridade nas mesmas pessoas, de não ser sempre sobre os funcionários públicos e do Governo da República fazer sempre ao contrário do que o Sr. Presidente da República ultimamente tem dito. Independentemente dessas virtualidades, não há dúvida de que o Sr. Professor Cavaco Silva é, entre todos os Presidentes da República eleitos desde o 25 de Abril, o Presidente da República mais partidário de sempre. Mais partidário quer dizer também mais centralista. E mais associado ao partido que dirigiu. Claramente, todos os outros Presidentes da República distinguiram-se claramente da sua origem partidária, fizeram até muitas vezes questão de o evidenciar. O Sr. Presidente da República atual, nos momentos-chave da política nacional, tem tido uma atuação claramente associada ao PSD, que tem beneficiado objetivamente do PSD e tem sido, como aliás foi evidenciado por vários setores nesta última campanha eleitoral, um promotor da ascensão do PSD à área governativa. Deixe-me recordar algumas afirmações suas, na altura tentando explicar ou entender a atitude do Presidente sobre o Estatuto Político-Administrativo dos Açores. Em 2008, Carlos César disse, na altura, o Presidente da República ou sobrevalorizou as normas e depois não pôde voltar atrás, ou é contra a autonomia, ou usou os Açores para um braço de ferro político.
todo este tempo decorrido, isto foi em 2008, a conclusão a que chegou? Qual destas três... Eu inclino-me para privilegiar todas as três razões que invoquei. Foi por estes três motivos. Eu acho que todas elas tiveram a sua razão de ser, sendo certo que o Presidente da República tinha já uma relação de tensão cada vez maior e de incompatibilidade com o Governo da República de então. Ou seja, quando fala no braço, usou os Açores para um braço de ferro político, está a referir-se a um braço de ferro com o Primeiro-Ministro José Sócrates? Penso que também isso contribuiu para que esse processo do Estatuto tivesse a dramaticidade que teve. Em relação a outra questão, já que diz que as três são válidas... Porque, sabe, é que o que estava em causa não justificou o alarde que foi feito em todo o país. Era uma questão absolutamente menor na sua dimensão técnico-jurídica. Só se transformou numa questão maior no plano da sua abordagem política e das consequências de agravamento de tensões que foi sucessivamente gerando por parte, é verdade, de todos os seus intervenientes. Ou seja, as motivações podem não ter sido apenas açorianas, digamos assim. Sim, não tenho muitas dúvidas sobre isso também. E é capaz de aprofundar um bocadinho essa convicção? Penso que havia, quer dizer, o epicentro das questões que envolveram a apreciação do Estatuto Político-Administrativo e o debate associado estava na qualidade das relações entre o Governo da República e o Presidente da República. Como é que se vê o país a partir dos Açores? Como é que olha nesta altura para Portugal a partir da sua janela? Bem, vivemos de uma forma muito desanimadora, porque primeiro vivemos um processo de alguma angústia. Nós somos uma região que procurou gerir bem os seus recursos públicos, tem hoje uma dívida residual, que tem satisfeito os seus encargos de dívida, que reduziu em 50%, que nos últimos, por exemplo, 10 anos, teve em 7 anos déficit zero, que em 2013 voltará a ter déficit zero, não porque tenha muito dinheiro, mas porque só usou o dinheiro que tinha e só se endividou no montante que podia pagar. E a nossa angústia é justamente a de saber se valeu a pena fazer isso no nosso país. Ou seja, se os Açores, nesta fase em que nos encontramos e com a repartição de sacrifícios que evidentemente tem que se fazer por todos os portugueses, se os Açores, em termos de condução das finanças públicas, não se comportaram como os idiotas úteis do orçamento. Porquê? Porque, em boa verdade, nós temos, se o país tivesse o problema que os Açores têm, teria um problema 6 vezes menor, em termos proporcionais. Ou seja, não teria um problema. Somos, na mesma, convocados para uma austeridade que ultrapassa na sua crueldade a virtuosidade que tivemos, enfim, na nossa economia de governo e na nossa economia privada. Os números que têm apresentado apontam para 1,3 mil milhões de déficit nesta altura nos Açores. Nós temos uma dívida, nós não temos... Estamos a falar de dívida, exatamente. O déficit dos Açores neste ano, se for autorizado o empréstimo que tem pedido, é da ordem dos 32 milhões de euros. Se for autorizado o empréstimo que tem pedido. Mas é com mais dívida, portanto. Com mais dívida, 32, sim, mas temos simultaneamente amortizado os nossos encargos, temos acomodado os nossos compromissos futuros. Portanto, nós endividamos-nos na justa proporção em que temos tido a capacidade de satisfazer os respectivos encargos. Tem problemas graves, mas não são problemas com o financiamento da administração pública. É verdade que, em parte, com o setor público empresarial, mas o grande problema que nós sentimos da banca é em relação à nossa economia privada. Aliás, nos Açores que tem, quer dizer, que esses números têm muito a ver com o ter empurrado a dívida para essas empresas, esse setor empresarial. Estes 1.500 por exemplo, estes 1.500 e não 1.300 de recursos e equipamentos da saúde e, nomeadamente, a Sociedade de Promoção e Reabilitação da Habitação e Infraestruturas. Estes 1.500 têm metade desse endividamento, sensivelmente. Sim. Mas estes 1.500 milhões de euros corresponde a toda a dívida, na ótica em que a Madeira, por exemplo, apresentou em sua defesa.
Sabe que a sua adversária política nos Açores, Berta Cabral, diz que a dívida é capaz de chegar aos 2,5 mil milhões e não a 1,3. Mas diz mal porque soma avales com os respectivos passivos, enfim, faz tudo ao contrário do que se devia fazer. As nossas contas são contas que estão vistas pelo Eurostat, pela Inspeção de Finanças, pelo Tribunal de Contas, pelo Instituto Nacional de Estatísticas, pelo Ministério das Finanças, por todas as instituições, pelo Banco de Portugal. Foram vistas também, ao mesmo tempo agora que foram vistas as da Madeira. E, portanto, a situação é esta, na ótica em que nós avaliamos a dívida do país, que inclui as empresas, não inclui as empresas chamadas comerciais, nós temos 670 milhões de euros de dívida. Na outra ótica, que inclui todas as participações públicas, tudo quanto é público, incluindo a dívida administrativa, nós temos 1.500 milhões de euros. Isso é 0,5% da dívida do país. E é uma dívida que tem sido comportável. Mas dizia há pouco que tem problemas de financiamento com a banca. Sim. Que aliás é um problema, digamos, fundamental que nós temos hoje no nosso país. É um problema que também se repercute nas regiões autónomas. O financiamento de vários projetos privados está suspenso na sua maior parte. As famílias não têm acesso ao crédito bancário na área da habitação. Alguns empreendimentos que estavam em curso e que aguardavam a segunda ou última tranche não a receberam, e temos um seríssimo problema do ponto de vista do financiamento da economia privada nos Açores dependente da banca. Temos feito já diligências neste sentido e eu gostaria que rapidamente fosse possível também que o Governo da República, no âmbito da recapitalização que resultou do acordo da Troika, chegasse rapidamente a um acordo com as instituições financeiras, de modo a que elas ficassem capacitadas para redinamizar o seu apoio à iniciativa privada e reservando numa parte aquilo que é necessário fazer nos Açores. Está a falar do memorando de Troika. As regiões autónomas também, digamos, estão envolvidas nesse compromisso que temos com quem nos emprestou dinheiro. O que é que tem sido feito em termos de diálogo com o Governo da República, no que diz respeito aos Açores, para enquadrar a região também nestes compromissos? Sim. Bom, em primeiro lugar, boa parte daquilo que são os compromissos resultantes do memorando assinado com a Troika são diligências que já tiveram ou que já ocorreram nos Açores. Hoje mesmo, por exemplo, foi noticiado que a conclusão de uma primeira fase de reestruturação do setor público empresarial, onde nós diminuímos para metade o número de participações em empresas públicas existentes nos Açores, e é um processo que estamos a trabalhar, neste caso concreto, desde maio passado. No que diz respeito à redução dos FIAs, nós já cumprimos esses rácios que estão no memorando da Troika. Nós, nos últimos anos, reduzimos drasticamente o número de FIAs nos Açores. Do ponto de vista, por exemplo, do cumprimento da diminuição do pessoal na administração regional em 2% ao ano, também é um processo que corre sem que tomemos medidas excepcionais. Porque já estavam a ser adotadas nos Açores. Então posso concluir que não está preocupado? Não, eu estou preocupado porque os Açores precisam de financiamento da sua economia privada. Esse é o principal problema. Os Açores precisam de renegociar, de um refinanciamento no próximo ano de 127 milhões de euros, que não implicam um aumento do seu endividamento líquido, mas que é necessário que o país esteja em condições de o garantir, visto que nenhuma entidade hoje em Portugal vai diretamente à banca sem um aval do Governo da República, ou já sem isso enquadrado no Fundo Monetário Internacional e nas instituições europeias. Estou evidentemente preocupado com o impacto negativo que todo este conjunto de medidas que é sucessivamente anunciado
tem sobre as famílias e sobre as empresas. Ou seja, não estou preocupado com o orçamento da região, estou preocupado com o orçamento das empresas e das famílias. Este é que é o motivo de maior angústia que eu tenho como Presidente do Governo Nacional. Sim. Sendo certo que as folgas que nós estamos a gerar através de uma gestão cuidadosa, através de uma austeridade no plano do funcionamento da administração pública, não são suficientes para, digamos, eliminar todos os efeitos negativos que se abatem sobre as nossas empresas e sobre as nossas famílias. Nós temos tido indicadores melhores do que, em regra, daqueles que são nacionais, mercê dessas políticas. Somos sempre e continuamos a ser uma das regiões com a taxa de desemprego mais baixa. Temos feito um processo de convergência que é muito importante. E quando entrei para o Governo, nós estávamos 15 pontos percentuais atrás do que hoje estamos em matéria de convergência nacional. Estamos hoje nos 96% da riqueza média do país, razão pela qual as nossas transferências neste próximo ano de 2012 vão ser diminuídas, porque a Lei de Finanças Regionais, de que tanto se fala, é uma lei que afinal prevê automaticamente a diminuição de transferências quando os níveis de riqueza das regiões se aproximam da riqueza média nacional. E é o caso do Governo dos Açores. E também fizemos um processo de convergência europeia que é muito importante, é muito relevante e tem sido muito bem salientada em todas as instâncias, desde o Presidente da Comissão Europeia a outros meios da União Europeia, como um exemplo de sucesso, não só do ponto de vista da convergência do PIB, como em muitos outros domínios. Como é que vê, por exemplo, a questão das admissões de pessoal nos Açores passarem pelo crivo do Ministro das Finanças? Não passarão, porque... Enquanto não for alterada a lei de finanças regionais? Mas já há conversações nesse sentido ou não? Não. Há um erro por parte do Governo da República na abordagem destes temas. E é um erro desnecessário. O que o Governo da República deve protocolar connosco, e eu tenho gosto que isso seja feito para demonstrar na parte que me diz respeito o grau de exigência e de cumprimento que o Governo Regional dos Açores tem em relação a determinados aspectos, o que o Governo da República tem que estabelecer connosco é assim: estabelecer um conjunto de objetivos. O que interessa não é saber quantos funcionários a administração tem. O que interessa é saber o que custa a administração. E, portanto, é aqui que se distingue a solidariedade nacional que uma região deve ter da autonomia que essa região tem. Ou seja, a mim compete-me não contribuir para a degradação das contas públicas, não contribuir para o déficit, não contribuir para o agravamento das condições gerais dos portugueses por via de uma despesa excessiva. Mas é a mim que me compete dizer, no uso das competências autonómicas, de como eu devo fazer isso. E, portanto, é isso que o Governo da República tem que compreender. Mas já está a dizer agora, já o disse ao Primeiro-Ministro? Já disse várias vezes. Aliás, já disse publicamente quando se colocou a questão da compensação que nós fizemos o ano passado. Foi outra polémica. Aos funcionários que viram as suas remunerações diminuídas entre os 1.500 euros e os 2.000 euros brutos. Está a falar da remuneração compensatória. Da remuneração compensatória. Eu lembrei exatamente isto. O que está em causa e o que deve estar em causa não é quantos funcionários a administração dos Açores tem. Quanto é que ganha cada um dos funcionários? Porque isso também não está no setor privado. Isto também não está no setor privado. E o país não se distingue entre funcionários públicos de um lado e funcionários públicos do outro. Distingue-se entre açorianos de uma região e açorianos de outra. Mas acha correto quando os funcionários públicos estão a ser chamados a fazer sacrifícios que eles não sejam por inteiro, sejam nos Açores? E você acha bem que os funcionários privados, das empresas privadas, em média nos Açores, pela debilidade do seu tecido empresarial, ganhem muito menos, em média, do que os funcionários do continente? Também não acha bem. Portanto, estas questões são como são. Mas não há aí remunerações compensatórias no privado? Por acaso há, porque é um subsídio há um salário mínimo regional. E há também atribuído um complemento de pensão nos Açores, então, deixe-me fazer que abrange todos os nossos funcionários. Tendo em conta aquilo que já sabemos em relação ao próximo orçamento, mas eu quero aclarar esta matéria. Vai acontecer aos funcionários públicos. Mas permita-me, doutor, que eu aclare esta matéria. Os Açores são solidários com o país. Não podia ser, aliás, de outra forma.
Não podia ser, aliás, de outra forma. Porque o patriotismo dos dirigentes atuais da administração regional não se mede pelas bandeiras que põem na lapela do casaco. Eu já tive, na minha vida política e na minha vida cívica, circunstâncias bem penosas e um período da minha vida bem difícil exatamente por ser um patriota. Ao contrário de outros. Portanto, não é por causa desta importação não é isso que está em causa, da lapela da bandeira portuguesa que alguém se torne patriota. Nem sombra disso. Isso só pode... Só o facto dos membros do Governo da República andarem com Sim, parece que é uma importação americana um pouco... enfim... Mas discordo não disso? Quero dizer, não, acho muito bem. Eu, aliás, uso muitas vezes também a bandeira que se surge. Temos pouco tempo para o final, ainda tinha uma série de questões. Eu gostava de ouvir sobre as medidas anunciadas pelo Governo. Ainda não conhecemos em detalhe o orçamento para 2012, mas conhecemos já as medidas que o Primeiro-Ministro anunciou na função pública, no aumento do IVA, na tal mais meia hora de trabalho para digamos, os trabalhadores do privado, no ajustamento que virá aí em relação aos feriados, mais 5% de imposto para as empresas com lucros acima de 10 milhões de euros. O que é que lhe parece daquilo que ouviu? É uma estratégia correta para enfrentar a grave crise financeira e económica que um país atravessa? Olha, eu penso que em primeiro lugar se deve dizer sobre o nosso Primeiro-Ministro que a sua palavra-chave é afinal. Afinal, o déficit não era este, afinal, a taxa social única não será aplicada, afinal, as deduções fiscais em relação a alguns escalões do IRS vão existir, as deduções à coleta, afinal, os subsídios de Natal e de férias vão ser diminuídos e, portanto, aquilo que nós gostaríamos que nesta nova fase do governo no país fosse dominante, que era o restabelecimento de uma confiança entre os portugueses e as suas instituições, do ponto de vista do diagnóstico das medidas e do planeamento, parece que está absolutamente fora de parte. Ou seja, não podemos contar com isso. É verdade que, simultaneamente, a imprevisibilidade é a situação mais segura que nós temos hoje na sociedade portuguesa e na sociedade europeia, para já não falar em âmbitos mais vastos. Não quero também desenvolver uma cultura de desresponsabilização dos decisores nacionais, mas também é verdade que a solução portuguesa não está em Portugal. Ou seja, é necessário uma solução europeia que enquadre a resolução de problemas como o nosso e de outros países que têm problemas semelhantes ou mais graves. Mas é verdade também que nós podemos fazer alguma coisa por nós. Havia uma alternativa em relação a este orçamento, no seu entender? Eu penso que há alternativas em relação a todas as medidas. Se nós, alternativas de intensidade, alternativas de destinatários. Por exemplo? Agora, não há alternativa a uma política de austeridade e de redução dos encargos públicos. Alternativa a isso, não há. Agora, o que eu penso também é o seguinte, ainda de forma preliminar. Não é possível também em Portugal assegurar a estabilidade social, assegurar a mobilização dos portugueses para estes objetivos, se o Governo não tiver como primeiro objetivo também o de partilhar o planeamento e a adoção dessas medidas com um âmbito partidário mais vasto e designadamente abrangente o principal partido da oposição. Isso não tem sido feito? Isso não tem sido feito. E o que se passou nestas últimas horas é verdadeiramente dissuasor de qualquer acordo entre o maior partido da oposição e os partidos da coligação do Governo. Sobretudo por parte do PSD. Circunstância, aliás, que não temos visto como dominante no discurso dos responsáveis do CDS. Não se pode lançar este conjunto de medidas e depois dizer para o principal partido da oposição: se estiverem contra, não são solidários, se estiverem a favor, é que são solidários. A responsabilidade anterior é a vossa, portanto, ou apoiam isso ou não contam para este processo. O que é que o PS deve fazer face a esse? Eu penso que é indispensável associar o Partido Socialista como principal partido da oposição ao momento de formação
de vontade associada à adoção destas medidas. Ou seja, elas deviam ter sido conversadas, não na sua inteira especialidade, mas no seu essencial com o maior partido da oposição, para que, responsavelmente, o maior partido da oposição pudesse decidir. Ou seja, o que se está a pedir ao Partido Socialista não é que se corresponsabilize. O que se está a pedir ao Partido Socialista é que subchantajem, não o utilize. Logo, o que é que o PS deve fazer agora em relação ao orçamento? Bem, eu penso que o Partido Socialista não se pode desviar da sua qualidade de partido nacional e de partido responsável. E que deve fazer aquilo que eu acho essencial também para a afirmação da sua liderança. O que é fundamental ao Partido Socialista para se afirmar, reafirmar na sociedade portuguesa, para recuperar a confiança dos portugueses, não é demonstrar a injustiça ou a inadequação de medidas do Governo. É demonstrar qual o caminho que deve ser seguido em cada circunstância. E apresentar alternativas. É verdade que a liderança Mas está fora de causa votar contra o orçamento, no seu entender? Como? Está fora de causa votar contra o orçamento, no seu entender? Não creio que seja sequer já possível fazê-lo, não é? Mas ainda menos útil fazê-lo. Agora, eu acho que o Partido Socialista deve demonstrar claramente que num orçamento que tem que ser aprovado por causa dos seus objetivos macrofinanceiros, tem que haver e tem que ser dado conta das divergências que existem por parte do Partido Socialista em relação a algumas dessas medidas. E, portanto, tem que evidenciar na especialidade a sua divergência e a sua alternativa. Eu penso que António José Seguro tem conduzido bem... Era isso que eu lhe perguntava. Que avaliação faz do exercício enquanto Secretário-Geral de António José Seguro? Bom, como sabe, eu não fui apoiante de nenhum dos candidatos a Secretário-Geral neste último Congresso, porque o candidato que o apoiava não foi candidato. Está a falar de António Costa? Estou a falar de António Costa. Era o seu candidato? Era o meu candidato. Não chegou a pensar em candidatar-se? Não cheguei nunca a pensar nisso. Mas cheguei a pensar que o António Costa devia ser candidato. Mas o meu secretário-geral é o António José Seguro. E eu acredito que ele será capaz de colocar o PS justamente nessa linha que é exigível e que constitui o único segmento de esperança alternativa na sociedade portuguesa, na sociedade partidária portuguesa, que é o de haver um partido que não está preocupado em atacar o governo, que está preocupado em dizer como se pode fazer aquilo que é preciso fazer com o menor prejuízo para os portugueses. É isso que é exigível no nosso tempo. As eleições ainda faltam 3 ou 4 anos se decorrer no calendário normal, e o que é preciso agora é que nos afirmemos através dessa oposição competente. Carlos César já disse que não vai sair da política. Que vai fazer exatamente depois das eleições, que são daqui a um ano, sensivelmente? Não sei. Eu seguramente a minha principal preocupação é como é que eu posso continuar a contribuir como Presidente do Governo para que a vida nos Açores decorra com as menores dificuldades possíveis dentro deste ambiente difícil em que nos encontramos. Como é que eu posso contribuir para o meu país para que também as coisas corram bem? Como posso também ajudar o meu partido nessa conduta que eu acho adequada aos tempos que vivemos? A minha vida pessoal nunca contou. A minha vida pessoal nunca contou muito. Mas esta é uma questão política, não é pessoal. Na minha vida, vai candidatar-se eu sempre determinei aquilo que estava a fazer por interesses que se referenciavam na minha terra ou na minha participação. Não duvido disso. Pergunto se vai candidatar. É uma matéria que ainda não decidi. E que faz parte também de um planeamento que o PS nos Açores já assegurou. Até agora, o que se soube foi que eu não era o candidato do PS nas próximas eleições, que eu presidiria também como me comprometi nas últimas eleições, neste mandato ao Governo até ao final, e que o próximo candidato é o Dr. Vasco Cordeiro, representando essas novas gerações. Isso quer dizer que até ao final, até às eleições, continua a ser Presidente do PS Açores?
Essa matéria também já está decidida, mas não está divulgada. Corresponde a um planeamento e a um calendário mas não que está a ser bem sucedido e que está a ser executado com qualidade, com rapidez e com transparência. É isso que eu desejo que continue a acontecer nos Açores. E o meu contributo para os Açores, o meu contributo para o meu país será sempre dado na medida das minhas possibilidades, sendo certo que para contribuir para o meu partido e para contribuir para o meu país não é necessário, nem eu desejo, passar por candidaturas à liderança do Partido Socialista, por candidaturas à Presidência da República, todas essas observações... Está já a esvaziar as perguntas que eu tinha para lhe fazer. Todas essas observações... Manuel Alegre, o seu camarada Manuel Alegre, falou de si, dizendo que podia ser o que quisesse em termos de política nacional e que daria um excelente candidato presidencial. Como é que leu essas palavras? Leio essas declarações e de outros camaradas e amigos meus como declarações elogiosas que me honram e que eu agradeço. Mas a minha contribuição que eu desejo continuar a dar, quer em termos regionais, quer em termos nacionais, não está referenciada nem em candidaturas à liderança do partido, nem em candidaturas à Presidência da República. Eu conheço... Mas não afasta esses cenários, não dirá que essa água não beberá. Camaradas e personalidades várias que desempenharão com muito brilho e com muita qualidade esses cargos, sendo que um deles não se coloca, porque está a ser exercido por o recém-eleito António José Seguro, e espero que bem e com sucesso, e no caso da Presidência da República não faltam outras pessoas que também têm essa qualidade e que com certeza eu terei a oportunidade de os apoiar e ajudar. Mas a sua experiência política dirá ou aconselhá-lo a dizer que esses cenários se colocarão sempre em aberto para si, seja no país, seja nos Açores? Bem, todas as coisas nas nossas vidas estão sempre em aberto, mas por razões ou por circunstâncias que não dependem de nós. Mas, como lhe digo, a forma como eu encaro a minha participação na vida política em geral, seja na minha região, seja no meu país, não tem a ver com candidaturas a esses lugares. Tem, pelo contrário, a ver com a escolha que eu tenho e a visão que eu tenho de pessoas que os desempenharão ou que já os desempenham muito bem. E será possível pensar que o facto de não se recandidatar daqui a um ano e pouco, às eleições para Presidente do Governo Regional, não quer dizer que daqui a 5 anos não pense que poderá ter um papel relevante a desempenhar, voltando a ser candidato a Presidente do Governo Regional? Não posso, evidentemente, excluir essa circunstância, mas volto a dizer-lhe que é algo que só agora me passou pela cabeça. Disse também, só para fechar, e com esta pergunta fechamos a nossa entrevista, que teve imensas oportunidades de fazer outras coisas lá fora. O lá fora era fora dos Açores. Que oportunidades é que teve já? Exatamente. Que oportunidades foram? Muito rapidamente. Olha, fui convidado por todos os primeiros ministros socialistas para cargos de governo. E nunca aceitou porquê? Porque tive sempre este envolvimento açoriano e esta paixão açoriana. Não é? E a sua prioridade? Eu sou apaixonado pelos Açores e amo o meu país. E essa é a sua primeira prioridade? Há alguma diferenciação nessa intensidade afetiva. É aquela que é a minha prioridade mais próxima. É ver se conseguimos ter sucesso numa região que não tem as mesmas condições do que outras regiões para ter sucesso. E acho que a aproximação que nós fizemos, em termos de riqueza, em termos de bem-estar, em termos de qualidade em geral, aos níveis do país e aos níveis europeus, é um bom ganho. Eu sinto alegria por ter contribuído para que os Açores nestes últimos 15 anos dessem um salto muito positivo em frente e gostava que esse caminho fosse prosseguido. Obrigado, Carlos César, por esta entrevista. Fiquei por aqui esta conversa. Na próxima semana, outro entrevistado e outra conversa.